Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Jorge André. Estamos em mais um programa Agenda da Reforma Íntima. Toda terça, antes de dormir, venha fazer sua reforma aqui, lendo, escutando entrevistados, participando de temas interessantes sobre a espiritualidade, sobre reforma íntima e sobre temas que traz a verdade dos conteúdos humanos e espirituais em um canal extremamente livre, ecumênico, com cunho espírita, que traz todas as terças para vocês novidades, livros e convidados especialíssimos, convidados de todo o Brasil que passam aqui para conversar com a gente sobre espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos e nesse programa de hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que todo mundo às vezes se esquiva dele. Todo mundo às vezes não quer entrar nesse tema, que é o tema da verdade, que é o tema da espiritualidade, que é o tema que a vida continua, que é o tema entre as nossas imaturidades espirituais e o que é que esse sol da verdade traz para cada um de nós. Eu trouxe aqui com vocês várias dicas de livros que a gente pode passar e quem for vendo ao longo da semana pode se interessar em adquirir pela internet ou pode também comprar esses livros nas suas regiões. O que a gente escolheu hoje para falar com vocês foi o sol da verdade versus maturidade espiritual. O que é que isso significa e aonde nós fomos buscar esse tipo de conteúdo para passar para vocês. Meus irmãos, agora, no sábado passado, sexta-feira passada, nós tivemos um encontro na AME Piauí, onde nós recebemos os ensinamentos de Dora Rodrigues e recebemos também muitas informações da nossa presidente, doutora Kátia Marabuco, que nós falamos sobre diversos assuntos, especificamente, e foi um encontro maravilhoso, encontro que foi um verdadeiro banquete espiritual. Vocês das casas espíritas, do nosso estado e fora dele, devem fazer a mesma coisa, juntar os conhecimentos filosóficos, espirituais e científicos. E nessa tríade de ciência, filosofia e religião, a gente buscar o que a gente consegue para as nossas vidas diárias, saindo dos problemas que mais temos no dia a dia, que é as doenças mentais e as doenças espirituais. Eu trouxe para hoje, para o programa de hoje, alguns livros interessantes. 5 excepcionais casos de identificação dos espíritos, de Ernesto Bozano. Esse livro, ele tem a ver com o tema, porque a gente vai falar aqui para vocês do que vocês receberam aí em casa no convite. Sol da verdade versus maturidade espiritual. O que é que isso representa? O que é que isso traz para as nossas vidas? E como a gente pode aplicar essa informação no nosso dia a dia, na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, que é o que a gente mais tenta buscar, né? Às vezes não conseguindo. Isso eu falo das nossas próprias experiências. Então, esse livro, né, que fala de 5 casos excepcionais de identificação dos espíritos, foi escrito por Ernesto Bozano. E ele fala, Ernesto Bozano, para quem não conhece, né, nascido na Gênova, Itália, em 2 de janeiro de 1868. Ernesto Bozano dedicou-se desde cedo aos estudos, sobretudo à filosofia e às ciências exatas. Adquiriu também amplos conhecimentos de psicologia, astronomia, paleontologia, entre outros. Em 1891, ele já era considerado um jovem sábio, com sólida formação positivista, e converteu-se ao espiritismo após leitura das obras de Alexander Asakov. Alexander Asakov
a gente foi atrás e foi um dos maiores divulgadores internacionais do espiritismo após Kardec. Então, às vezes, a gente fica achando, né, como é que as coisas chegam até a gente. Nada chega fácil. Nada chega fácil. E a gente precisa de profissionais, médicos, de vivências anteriores à nossa, de séculos anteriores ao nosso, com o esforço pessoal de cada um deles, trazendo para a gente que aquilo que a gente hoje vai usufruir. Então, só para vocês terem ideia, ele teve como mestre, né, como referência, as obras de Alexander Asakoff. Ernesto Bozano reuniu 5 casos e nesse livro aqui, ele tem 5 casos reais de comprovação de que espíritos somos nós em outra dimensão. E ele fala de casos bem interessantes, né? Como na mesa, o primeiro caso do livro, a mesa que estava sendo feita a transcomunicação, né? Aquela reunião que tinha na mesa, a mesa funcionou como um portal. Em determinado momento, quando o médico se afastou da mesa, que ele se distraiu, o espírito não conseguiu mais ver o médico. Perguntou, onde é que está o médium? E o médico depois acordou e se aproximou da mesa, ele voltou a ver o médico, né? No primeiro dos 5 casos. A mensagem de hoje, ela parece ser bem simplória, bem até para as pessoas que gostam muito do materialismo, né, que vivem só do materialismo, elas podem achar que essa mensagem de hoje, né, essa nossa conversa de hoje, é uma conversa que é muito ampla, ao mesmo tempo seja muito abstrata e ao mesmo tempo não tenha uma referência moral, certo, sólida, sincera e ao tempo que nos faz a gente refletir sobre o que seja o sol da verdade. O que é o sol da verdade para você, que está no plano espiritual? E com certeza, nós espíritas, né, temos a plena convicção de que esse programa ele chega, né, em outras dimensões. E o que é que nós aqui encarnados estamos, como a gente racionaliza esse sol da verdade? O que é que isso significa? Qual a referência para nós, católicos, espíritas, ecumênicos, seja a religião que você for? Por que que o sol da verdade é colocado para a gente de uma maneira tão enfática nesse tema de hoje, né? E qual a sua relação com a maturidade espiritual? Boa noite aqui ao nosso querido Márcio Silva. Muito obrigado, Márcio, pela tua participação. Pedimos a todos vocês que vão passando pelo YouTube, pelos canais, pelas redes sociais que fazem esse programa, vocês possam replicar esse convite aos seus amigos, às redes sociais de vocês, para que mais gente possa assistir e possa também entender um pouco mais do que seja a espiritualidade. É muito interessante porque o conhecimento ele vai passando de um a um e vai melhorando, né, a vida da gente através dessas informações. Outro livro que eu trago aqui para vocês sobre essa conotação do sol da verdade com a maturidade espiritual, independente da religião de vocês, é esse livro do Divaldo Franco, psicografado por espíritos diversos. Por que que esse livro é interessante? Porque ele vai tratar de aspectos psiquiátricos, espirituais, transtornos nessa ordem, que levam ao desequilíbrio emocional. E aqui, não só foi organizado por Washington Luiz e Nogueira Fernandes. Esse livro, um livro extremamente importante para as casas espíritas, para os psicólogos e para os médicos. Queria dar uma excelente boa noite aqui ao pessoal da Sociedade Espírita João Nunes Maia, nossos queridos amigos do João Nunes Maia, sempre presente em nossos corações
e em nosso programa. Obrigado, Benilton, Evani, toda a Ada, toda a galera, toda a escola, hospital, padaria, centro espírita, centro de esportes, que é esse incrível centro, incrível local, que é o João Nunes Maia, fazendo o seu papel de centro espírita muito além, né, do que muitos de nós conseguem fazer. Então, vamos também seguir e vamos também visitar durante a semana a nossa querida Ame Fé Maria, lá na Vila Bandeirantes, e vamos visitar e participar dos trabalhos, né, do João Nunes Maia, que é um centro, que é um verdadeiro sol de reposição das nossas energias, que é um centro que eu sempre fico muito feliz de falar aqui no programa, porque o trabalho que a Vani, que Benilton, que Ada, que milhares de trabalhadores ali, vários, né, dezenas de trabalhadores, fazem com a sua maior paixão, determinação e simplicidade. Vão conhecer lá a padaria, né, que já foi construída, vão comprar os livros e ler os livros dessa biblioteca maravilhosa, como também a gente divulga a nossa biblioteca da AME, né, a biblioteca Paulo de Tarso, promovida pela nossa querida Adriana Xavier. E boa noite aqui a nossa querida Evani, maravilhosa. Deus te abençoe sempre, amigo Jorge André, e vocês também, Evani, vocês fazem parte, né, das nossas histórias e fazem parte da história do Espiritismo no nosso querido Piauí, e por que não dizer, né, no nosso Nordeste, nosso Brasil, e esse centro que é incansável, com trabalhadores incansáveis, como Evani, né, com seus livros também publicados. Então, vão lá conhecer o trabalho do João Nunes Maia, vão lá na AME conhecer o trabalho da nossa Fundação Maria de Nazaré, vão visitar as casas máter, né, que formam o espiritismo em todo o Brasil, no nosso Piauí, que várias casas maravilhosas que estão sempre trabalhando. Nosso Cimento Cristã em Parnaíba, né, trazendo com a nossa amiga Dora tantos cursos, né, tantos estudos, trabalho de fluidoterapia maravilhoso. E é assim que a gente vai, aos poucos, falando e desenvolvendo em nós o que seja o sol da verdade, versus a nossa maturidade espiritual. Então, eu vou trazer para vocês aqui que todas as doenças, como não só diz esse livro, né, mas toda a literatura básica espírita, que nós vamos falar, que começa com o que é o espiritismo, por exemplo, muito bem desenvolvido, né, todas as quintas-feiras, pela nossa querida Livramento, lá na França, no qual fomos convidados a participar de um dos programas, e todas as quintas vocês podem participar, nós estamos replicando esse programa que é feito na França, com a amiga Livramento e com uma comunidade que está ligada à TV Palmelo, né? Uma cidade aqui do Brasil, que é uma cidade espiritual, física, e que tem um trabalho vinculado a Maria Madalena de uma forma assim maravilhosa, né? É como se fosse uma cidade que já tem todo um trabalho, e se independe da sua religião. Se você quiser conhecer, você vai lá em Palmelo, conhecer o trabalho que essa comunidade maravilhosa faz. E, pessoal, o que é que esse sol da verdade versus maturidade espiritual tem a ver com as nossas vidas? O que é que isso pode trazer de benefício para a gente? O que é que isso vai trazer para a gente conseguir avançar um pouquinho mais e esse sol da verdade vai influenciar? Nós estamos hoje falando especificamente, né, como uma palestra que foi dada, que a Livramento até colocou no canal Boa Vontade, canal que a gente tem nas redes sociais, no Instagram e na WhatsApp. Você tem lá o canal Boa Vontade. Esse canal Boa Vontade foi colocado hoje uma entrevista com Paulo Frutuoso, o médico Paulo Frutuoso, que vai estar com a gente, pelo menos a gente recebeu o contato dele, e a gente entrou
em contato com ele, não só ele, né? Nós vamos ter vários convidados especiais da região norte do Brasil, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, dessa região que eu acabei de falar, amigos queridos que foram indicados pela nossa querida Livramento. Muita amiga, né? O pessoal aqui do Piauí, amiguíssima da Mari Neves, que é também uma referência nessa área espiritual aqui no nosso estado. Então, essas pessoas vão estar conosco durante esse ano, falando assuntos interessantíssimos. E o que é que o Frutuoso falou que tem a ver com esse sol da verdade? O que é que isso tem a ver com você que está assistindo? O que é que isso tem a ver com você que ainda vai assistir o programa ao longo da semana? Tem a ver que a gente tem que começar a fazer uma reflexão dentro dos nossos corações do que significa a verdade de Jesus. Você ainda quer viver apenas simulando uma pseudo-verdade, adoecendo fisicamente, espiritualmente, psicologicamente? Por que a gente se afasta do Cristo? Aonde a gente pode encontrar essa relação da verdade e essa verdade nos libertará, como diz o Cristo. Por que que isso é interessante que a gente o faça, como também nos deu exemplo Eurípides? E aí eu gosto de dar os exemplos aqui no canal, né, mostrando, fundamentando a relação da informação com essa verdade que está sendo colocada hoje. Então nós temos aqui, ó, esse livro que é organizado por Antônia Marilene da Silva, Carlos Eduardo Acioli Lugarte, falando dessa válvula, desse órgão chamado coração, que eu já falei algumas vezes no programa, Conexões para a Harmonia da Alma. Nesse livro maravilhoso da AME Brasil, nós vamos perceber, como está aqui no seu verso, na sua contracapa, que de ar muito vem da neurociência. O coração é uma verdadeira conexão para a harmonia da nossa alma. E a gente, quando foge desse sol da verdade, a gente tem problemas de desequilíbrio que afetam esse chakra cardíaco, nosso quarto chakra, afeta a nossa saúde porque é uma verdadeira bomba emocional que faz todo o plexo e fluxo dessa corrente sanguínea, que a gente não é só sangue, como diz a medicina tradicional. De ar muito vem a neurociência em seus estudos, assinalando o papel central das emoções e dos sentimentos na vida mental e na vida social. O papel esse ancorado em estruturas orgânicas específicas. O corpo é a expressão da nossa mente. A fisiologia é a expressão dinâmica da psíquica, da energia psíquica. E o coração, em sua expressão física habitual, é o correlato fisiológico dos processos espirituais profundos de sustentação da vida e da emoção, da emotividade. Por isso, quando falamos que nossos corações nos conduzem pelas estradas da vida, não estamos anunciando uma mera metáfora, mas sim uma verdadeira informação profunda de que os sentimentos nos dão a direção para a qual se movem os recursos da inteligência, na edificação dos nossos destinos. Indispensável, assim, sentir elevando a vida, disciplinando a razão e construindo sentimentos nobres naqueles que podemos alcançar pelas ondas das nossas emoções. No ritmo dos batimentos cardíacos que nos marcam a vida. Esse texto é de Arandi Calheiros e ele encerra: vamos ouvir o coração, sentir cada batimento como um chamado para a vida em plenitude, construção, otimismo e esperança. Eu digo sempre que nesses
e foi homenageado a doutora Marlene Nobre, né? Esse livro, que nesses trabalhos que aqui estão, nós temos o desenvolvimento filogenético do sistema cardiovascular, escrito pela doutora Irvênia Prada. O conhecimento médico espírita invade o campo da cardiologia, falando da importância desse órgão. Então, o sol da verdade, através da ciência e da medicina, principalmente da ciência médica. Nós não podemos mais deixar de ligar, como disse essa entrevista do Frutuoso, a religião à ciência. Nós não podemos mais, nesse novo mundo que se aclara, com as novas mudanças emotivas, espirituais, a gente não pode mais deixar trabalhar em dois sentidos antagônicos, acreditando religiosamente na vida, que a vida continua, que nós temos uma espiritualidade, que hoje a ciência, né, tem que estar se ligando cada vez e clareando na ciência quântica, como diz Delson Landoy, vários pesquisadores, e esses 25 trabalhos de especialistas médicos que falam, que comprovam, que estão nas suas teses de mestrado e doutorado, desde o desenvolvimento filogenético, conhecimento médico espírita do coração, contribuições da medicina milenar, uma abordagem integrada ao coração, a neurocardiologia, uma relação além da fisiologia, a meditação, eixo neuroendócrino para a função da saúde do coração, o coração como núcleo transcendente, isso é, que transcende a vida do espírito e sustenta todo esse equilíbrio geral da nossa vida e da nossa saúde dos três corpos. A gestação, a união de dois corações construindo um sentimento maior. Quanta gente cometendo aborto por vários motivos, né, que não nos interessa aqui. Mas aonde está a verdade no cometimento desse ato, né? Aonde está a verdade quando a gente faz algo que solapa a saúde e a vida do outro? Aonde está a verdade nos nossos exames médicos, dos nossos queridos irmãos médicos, quando fazem um exame completo, que eles sabem que é incompleto, que não vai curar a saúde do paciente, né? As causas passadas e atuais das doenças cardiovasculares. A raiva, a irritabilidade, o estresse mental e doenças cardiovasculares. A relação desse sentimento das nossas emoções ligadas aos nossos órgãos, ao nosso perispírito, que provoca na gente, no próximo, doenças cardiovasculares. Emoções positivas e a saúde do coração. Quanto que é bom a gente trabalhar emoções positivas para ter saúde cardíaca. E aí, quanto que é bom a gente se esforçar para praticar a verdade para que a gente cresça, amadureça psicologicamente e a gente confrontar todo dia esse caminho que a gente possa ter sobre qual o princípio do Cristo está em mim. Eu estou promovendo a verdade. Então a gente não está mais naquele momento, né, que se distancia a evangelização. Quando você vai para a faculdade, vai para a escola primária, aprender o beabá, você está se evangelizando. É o que os evangelistas fizeram com os índios, com os nativos, com os caboclos. A evangelização da fala, da escrita, da atitude, do pensamento. Quando a gente se encontra com a verdade que o Cristo Jesus trouxe para a gente se encontra no caminho dessa verdade, desse sol da verdade. Então, os tempos chegaram. Os tempos são agora. Então, toda vez que a gente for falar de sentimento, falar de emoção, a gente tem que se lembrar do que seja esse sol da verdade. A verdade está no Evangelho do Cristo, que é a luz do mundo.
né? E essa luz do mundo, ela é simples, mas a gente foge dessa verdade, porque a gente está inserido nos prazeres de um mundo material e a gente tem que fazer uma reflexologia, a gente tem que fazer uma reflexão. Por exemplo, o que é importante para você nesse momento da sua vida? Nós já paramos para pensar, né? Por que o mundo hoje está sofrendo tanto? Porque a gente está aplicando em nossos corações a mentira, distante da verdade. Na filosofia, hoje você faz um emaranhado de verdades, dependendo do ponto de vista de quem você fala. A matemática, você está aí, ninguém sabe, nem estuda mais matemática, né? Aí vai a engenharia, a medicina, o direito, todas as funções, todos os trabalhos que nós temos hoje. A política, que devia ser toda a ética, toda a moralidade, né? Então a gente não está falando de A, não está falando de B, a gente está falando qual o papel que o ser humano que atua em cada sua área, seja o professor na evangelização do seu aluno, seja o médico na evangelização do seu paciente, seja o engenheiro na evangelização da sua obra, né? E aí, a gente que trabalha com perícia, né? A gente que trabalha com pintura, a gente que trabalha com construção, você que trabalha com paciente no seu hospital, você que trabalha com aluno na sua escola, você está gerando para essas pessoas o sol da verdade do seu trabalho ou você está se ludibriando e vendendo gado por lebre, se afastando do processo que é o princípio básico do Cristo, que é a verdade. Que é esse grande sol, né, que gera como símbolo real a vida, né, nesse planeta. Que é um astro maior que gera calor, raios ultravioletas que nascem, crescem, plantas, vegetais, animais e todo esse ecossistema que a gente tem hoje promovendo a nossa vida. Então, o que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo para que a gente faça essa análise sobre o sol da verdade versus a nossa maturidade espiritual? Quanto que você aplicou hoje, no seu dia de hoje, a verdade? Quanto que você hoje trabalhou dentro da ética que você conseguiu receber do Cristo? Quanto que você está vivenciando uma farsa, né? Uma máscara? E quanto você deixou conduzir a sua vida, os seus princípios básicos, pela mentira ou por esse sol da verdade? Então, quando Cristo nos convida, né? Vinde a mim todos aqueles que estão sofrendo, né? Caídos, sangrando, deploráveis, mendigos, ladrões. A gente, nesses estados de espírito, a nossa última e a nossa primeira alternativa é o Cristo. Porque a gente se afundou em todas as mentiras possíveis. E por que a gente ainda não escolhe pela verdade? E é aquele caso de Pilatos, né? Quando Pilatos chega para Jesus e fala: Você diz que é o rei, né? Que o seu reino não é desse mundo. Qual é a sua verdade? Aí Jesus, ele devolve a reflexão para Pilatos no seu silêncio. Porque se a gente escolhe pelo materialismo, se a gente está vivenciando Pilatos, nossa vida é lavar as mãos com o erro dos outros, é pensar na ganância, é pensar no melhor resultado para a gente, pensar no que seja melhor para o nosso egoísmo, né? Então, a gente vive hoje numa sociedade exatamente assim. A gente vê as pessoas roubarem, matarem,
julgarem errado, né? Nós temos um sistema em todos os níveis sociais que a verdade não está em nossos corações. E aí, se você, como todo mundo que existe hoje no planeta, principalmente agora com foco nos médicos, que não podem mais negligenciar a religião das suas vidas, porque a religião já revelou, a nível da terceira, quantas religiões, quantos padres, quantos bispos, quantos pastores, não só os espíritas, estão revelando aí nas redes sociais premonições, uma terceira guerra mundial, cataclismos, tsunamis, ondas gigantes, né? Verdadeiros fenômenos aí. O mundo está virado ao avesso. As pessoas só pensam hoje no seu umbigo, na sua barriga, né? No seu bem-estar. Então você não precisa, isso não é demagógico, entrar num veículo de última geração para as pessoas valorizarem você. Mas você faz essa transferência de valores e você compra o veículo e vai andar no veículo. As pessoas que não estão fazendo essa reflexologia do sol da verdade, o pensamento crítico da vida que eterniza-se sempre, a gente está vendo agora, e a tendência é que se clareie mais, nada vai ficar oculto, tudo vai ser deflagrado. Então, assim, o que é que nós estamos fazendo para nessa deflagração que há em cima do papel do Cristo, ele vai dizendo para a gente com parábolas, com suavidade, para a gente não se envergonhar daquilo que a gente faz escondido. Para a gente. Porque tudo ele vê, tudo ele sente, tudo ele ouve, né? E aí vai chegar uma hora que esses dois mundos vão se encontrar. O mundo espiritual está chegando e o mundo material está se quantificando nesse conjunto. Então, muitas coisas hoje são reveladas. As crianças, elas estão reencarnando. Então, não dá mais para a gente deixar de alertar, de falar sobre o sol da verdade. Porque quando a ciência, a medicina principalmente, chegar e disser, olha, dentro dos canais religiosos, dentro das revelações, nós entendemos que a vida continua. E está aí os aparelhos, né? Os aparelhos de ressonância já trabalhando com elétrons positivos, né? Com pósitrons, com elementos da física quântica. Daqui pouco tempo, como já passa nas redes sociais, nos filmes como Avatar e outros, a gente entende que é uma conexão da vida em dois campos. Nós temos um corpo que depois esse corpo ele desgasta-se. Nós temos nossos avós, nossos pais, nossos bisavós e nossos antepassados que já morreram, perderam seus corpos. E às vezes vem as perguntas, Jorge, por que os meus avós não se comunicam? Por que eu não tenho muitas consubstanciação que a vida continua? Por que não existe um papel científico por isso? Se as pessoas em vida e aqui, ó, nesse livro, né, do Ernesto Bonzano, ele fala de 5 casos reais de comprovação que a vida continua. E eles, como cientistas, médicos, filósofos, eles vão entrevistar pessoas que já morreram, entre aspas, e a maioria das perguntas que os seres humanos, quando estão em contato com esse mundo espiritual, são para perguntar besteiras, perguntar futilidades, que a nível de ciência não se embasam. Mas quando a gente pega, como é o trabalho de Allan Kardec, que se a gente tivesse a vontade, como o Cristo disse, vós não teis vontade de conhecer a verdade, por isso que vós não se aproxima de mim, né? Então a gente ainda não quer ver o Cristo nas nossas vidas. A gente ainda não consegue encarar nossas mentiras. A gente vive sempre se sabotando. A gente vive sempre protelando. E também eu me lembro de outra passagem dessa entrevista
com o Frutuoso, que as regiões do mal se reuniram, né, todas as regiões do mal, para acabar com a espiritualidade na Terra. E o foco central, segundo essa entrevista do Frutuoso, nesse podcast, era as trevas se reunindo para acabar com o espiritismo. Como existe todo um trabalho também para acabar com o catolicismo, né, com as igrejas, com que seja bom, que seja crístico, que traga essa verdade. Porque essa falange de espíritos que vivem usufrutando de somente dos prazeres materiais deturpados, aqui a gente pode fazer dessa passagem do reino material toda a essência espiritual do Cristo. E essa é a briga desses reinos, que a gente ainda não se toca, né? Que é uma batalha espiritual. E o que é que falta para a gente? O que é que ele diz lá? É que chamaram todos os membros dessa falange do crime, a falange do roubo, a falange disso, a falange daquilo, e todas as ideias de todas essas falanges de espíritos das trevas, do mal, o grande rei do mal lá, né, o grande espírito que realmente queria acabar com a humanidade, como faz até hoje, né, com drogas, com suicídio, com depressão, com tantas doenças da alma. Ele ouviu todos esses líderes, e o que mais nos surpreendeu foi um, que era o líder da preguiça. Que aí ele chamou o líder da preguiça e falou assim: qual é o seu plano mirabolante? Porque todos os outros eu não concordei. Qual é o seu plano mirabolante para a gente realmente estagnar a humanidade? Aí ele disse: a gente deve apoiar o espiritismo. Aí eu, porque é uma ciência, é uma doutrina, é uma religião. Aí ele falou: você está ficando maluco. Eu chamo todos vocês aqui, né? Cada falange de uma sessão do roubo, sessão da mentira, sessão da doença, sessão do crime, sessão da política deturpada. E aí ninguém me convence, você vem me dizer que a gente tem que apoiar o espiritismo? Aí ele disse: doutorzão do mal. Mas então se explique melhor. Se você não está defendendo eles, por que você está do nosso lado? Por que você está defendendo eles? Ele disse: não, é porque o espiritismo é ciência, doutrina e religião. Ele revela que a vida continua, né? É. Ele revela que tem a ciência, né? Que está comprovando todos os fatos espíritas. Sim. Ele revela que tem ciência comprovada. Tá aí a gente vendo a ciência evoluindo e as doenças sendo mostradas de outro nível, a nível espiritual, psicológico. Tem a religião, né? Que fala de Deus, né? E também vai acabar falando da gente, porque a gente entra por tabela, né? A gente é que persegue Deus, beleza. E a filosofia ensina, educa o pensamento, né? Filosofia. Sim, meu capataz, que representa a preguiça. E aonde é que você quer chegar com tudo isso? Ele disse: doutor do mal, a gente apenas vai dizer, com todos esses pensamentos, com todas essas fundamentações espíritas, que não precisa, que a gente pode deixar para lá, que vai ter uma próxima reencarnação. Adiar não vai ter problema. Já que a vida continua, já que a vida continua do outro lado, que é esse lado que nós estamos aqui, e eles também, que eles são muito apegados aos nossos vícios. Eles são verdadeiros, né, divulgadores dos nossos desejos, né, das nossas más influências. Eles vão com certeza querer usufruir tudo isso que a gente oferece, do mal, e aí a gente induz eles à preguiça, a não realização dos seus sonhos, a não colocar um projeto para frente, não escrever um livro, não dar uma palestra. Então, pessoal, quando a gente está aqui na terça-feira, de 10 da noite às 11 horas, de 10 da noite às 10 e meia, quando a gente está aqui com convidados de todo lugar do Brasil, daqui do Piauí, do Maranhão, do Ceará, todos os lugares,
a gente está querendo apenas fazer uma única coisa: manter um compromisso com esse sol da verdade, que é o Cristo, que são os seus representantes, que é a sua grande mãe Maria de Nazaré, que é a nossa grande revolucionária, que saiu de todos os vícios morais, Maria Madalena, que é o grande apóstolo da paz, missionário de Jesus, amiguíssimo de Maria, Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Então a gente tem que dizer, principalmente para os médicos, que hoje escolhem a medicina como canal da sua profissão. E aí eu vou deixando esses 2 livros aqui, para vocês lerem, baixarem na internet ou comprarem. Um livro do Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar e Carlos Eduardo Acioli do Gante, que são os organizadores. Também um livro da AME Brasil, que fala da psiquiatria iluminada e as contribuições de André Luiz pela psicologia de Chico Xavier. Esse livro é um tratado maravilhoso que vai fazer a gente, principalmente a medicina, ou quem entende, né? Quem quer estudar sobre cérebro, suas relações físicas, quânticas, de saúde, quem quer entender um pouquinho dessa questão da verdade, que se atrela, né, aos trabalhos maravilhosos do nosso querido Emmanuel e André Luiz, e também estou indicando esse livro maravilhoso, né, Emmanuel, de Emmanuel para os médiuns. Então, quantos médiums estão adoecendo? Porque se afastam desse sol da verdade, né? Se afastam dos princípios apostólicos de Jesus. E o que é que isso significa, Jorge André? Significa que nós estamos recebendo conhecimento de última geração, através dessa doutrina, dessa filosofia e dessa religião, que é o Espiritismo. E a gente não pode fazer como exemplo do Márcio, que é uma pessoa maravilhosa, está aqui com a gente, nos acompanhando, é católico, trabalha na igreja dele lá, né? Promovendo coisas maravilhosas, estimulando o filho na área de esporte, trabalhador maravilhoso na área de divulgação. Ele está fazendo o quê? Divulgando o sol da verdade. Quantos de nós precisa acordar para isso, né? E aqui, um livro maravilhoso do nosso querido Eurípides Bassanufo, que ele fala, escrito por Corina Novellino, e ele fala do homem à missão. E aqui esse homem chegou a atender 5.000 atendimentos por dia, com um centro homeopático ditado por Bezerra e a espiritualidade superior. Quantas pessoas esse rapaz, esse espírito de luz, educou como professor, que se dedicou a várias áreas, como astronomia, né? Matemática. Quantos partos ele fez e se desdobrou e os alunos na escola? Allan Kardec. Para que a história de Eurípides? É que vocês, se vocês tiverem coragem e não deixar preguiça, a maledicência, né? A vida alheia, tirar de vocês o foco do seu dia a dia, vocês vão ver que esse sol da verdade começa a aparecer em nossas vidas e começa a mudar os nossos destinos. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu indico também para os médicos, para quem trabalha com saúde integral, psicólogos, psicoterapeutas, né? Todo o pessoal da saúde que tem a ver com o que a gente sempre fala aqui da AME, né? Associação de Médicos Espíritas, a nossa Fundação Maria de Nazaré, saúde mental, saúde social, saúde espiritual, saúde pessoal, né? Saúde orgânica. Esse livro, Cartas de Dr. Bezerra de Menezes, foi organizado por Marcos Renato Castro Ribeiro, Alberto Goraieb, Arthur Fernandes, Antônio Marilene, Delcio e Andói Júnior, que está com a palestra, que está com a entrevista aí no YouTube, falando de física quântica e falando dessa sensibilidade dos tempos de hoje, para a gente ir aos poucos percebendo esse sol da verdade que nós estamos vivenciando hoje. Então, os tempos, pessoal, chegaram. Os tempos
É como diz também na religião da boa vontade, né, do nosso saudoso Alziro Zaru e do nosso saudoso José de Paiva Neto, que, na minha opinião, com todo respeito, ele divulga, tem conversas com o doutor Bezerra, quando ele estava vivo, né, ele desencarnou agora há pouco, doutor José de Paiva Neto, e lá eles pregam a religião do Cristo de Deus, que é uma religião ecumênica, com princípios espirituais, que é essa nova forma de você acolher, de você entender a espiritualidade, de você dar uma amplo dimensionamento para a vida e para o ser humano, e você sair desse mundinho, desse cadinho só materialista que não nos faz evoluir e ver esse sol da verdade, que é justiça, amor e caridade, no mais amplo conhecimento que a gente possa ter, que está sendo cedido por Deus às nossas vidas. E eu deixei de falar aqui da Lídia Maria Gonçalves e do Rodolfo Furlan, que organizaram esse livro, que são perguntas que eles fazem a doutor Bezerra sobre o que é ser um bom médico, né? E são várias perguntas interessantes que eu recomendo, né? Sempre das pesquisas psíquicas, né? Que eles vão perguntando o que é emaranhamento quântico, quando é que isso ocorre, né? É a força motriz das células, então nosso macro e micro-universo, qual é o modelo biomédico. Então, pessoal, tudo isso somos destinados à luz. Olha aí. Então, para a gente finalizar, eu vou ler só esse pedacinho e a gente encerra com a nossa prece e vou deixar para vocês uma excelente semana. Somos destinados à luz. Nosso prezado e admirado amigo Dr. Alberto Almeida, em palestra, acentuou essa marca do nosso destino, ao referir o ser humano tem uma necessidade de luz e sua expectativa de fazer conexão com a luminosidade faz com que ele se mova desde a infância para brincar com as estrelas, para fazer contato com a luz. É essa exatamente a noção que nos vem à mente ao ler o capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Seu mentor, Calderaro, elucida com detalhes que nossa casa mental consta de 3 andares, cada um deles interligado com um dos blocos de construção do cérebro. No primeiro andar, armazenamos o aprendizado do passado. No segundo andar, trabalhamos aqui e o agora. E no terceiro, nos consorciamos com os lobos frontais do cérebro e projetamos ideais e metas a serem atingidos, buscando a nossa transcendência e a nossa espiritualidade. Não é outro significado do conceito de fé expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé é o sentimento inato do homem, a sua destinação futura, a consciência das prodigiosas faculdades que traz um germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar, crescer através da sua vontade ativa. Vontade ativa. Portanto, temos o grande germe da nossa própria evolução e a proposta de fazê-lo desabrochar e desenvolver é pela educação, seja no âmbito familiar ou no instituto. Enxergue o ser humano de forma integral, focalizando o sagrado e não necessariamente com alguma conotação religiosa e o profano, como denominado comum da espiritualidade, enquanto buscamos patamares cada vez mais elevados de dignidade pessoal e coletiva. Somente assim se concretizará como profética a fala de Dr. Bezerra. A ciência do amanhã levará em conta a mente como grande senhora a essência do corpo. Como o mundo sofrerá a bela revolução, a da fé raciocinada. Então, a ciência se junta com a religião e a educação do pensamento e a gente consegue aproximar esse sol da verdade em nossos corações. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês.
Eu sei que não é fácil, né? Ficar aqui até esse horário da noite, mas é importante a gente continuar essa missão de falar e divulgar a espiritualidade em nossos corações. Toda terça, antes de dormir, venha fazer sua reforma aqui. E na próxima terça, nós já confirmamos um amigo palestrante maravilhoso da região lá indicado pela nossa querida Livramento, que vai estar conosco falando de espiritualidade e reforma íntima de uma forma bem diferente que vocês vão gostar. Então, toda terça, antes de dormir, venha fazer sua reforma aqui. Uma excelente semana, uma excelente noite. Boa quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.